Olá, pessoal. Aqui é o Coronel Menezes e é uma alegria enorme começar com vocês esse novo projeto. Está no ar o Conexão Menezes, um espaço aberto para conversas que importam com gente de verdade sobre os temas que mexem com a vida de todo mundo. Aqui a gente vai falar de política, economia, empreendedorismo e, é claro, do futuro do nosso estado. Quem já me conhece sabe do meu compromisso. Agora é hora de ampliar esse diálogo e levar essa conversa ainda mais longe. Então, bora juntos, porque a partir de agora está feita a conexão. Vamos direto para uma boa conexão. A conexão entre a política e a comunicação. Hoje eu tenho a honra de receber um grande empresário de comunicação e marketing de Manaus. Ele é CEO de um dos maiores portais de políticas do Amazonas. E claro, não é segredo para ninguém, é meu amigo, parceiro de várias campanhas. Estou aqui hoje com o Fred Mello. Fred, prazer muito grande, muito obrigado aqui pela sua presença, por você ter aceitado o nosso convite de estar aqui no Conexão Menezes. E antes de mais nada, eu gostaria que você falasse um pouco da sua vida, como foi que você chegou até aqui. Eu sei que você é amazonense, estudou lá no Dom Bosco e eu estudei no Colégio Militar. Naqueles tempos Éramos rivais. nós tínhamos aquela rivalidade, né? E você é administrador, publicitário e agora está nessa parte da comunicação. Fala para o nosso público aí um resumo das suas atividades. Bem, eu costumo dizer que eu nunca tive uma carteira assinada. Então, uma carteira de trabalho assinada, porque sempre fui empresário, sempre gostei de empreender, sempre fui me adaptando ao que o mercado exigia e tenho aí uma vasta carreira, né, de empreendimentos. E desde 2016, a convite de um amigo meu, eu comecei a participar diretamente das campanhas políticas. Então, começamos a trabalhar nessa área em 2016, fizemos campanha de 2016, 2018, 2020, 2022, 2024, e eu já estou aqui aquecido para 2026. Já estou aqui vivendo essa expectativa, esse clima que é realmente uma coisa, uma área viciante, é uma cachaça. Contagia a gente, vicia, e a gente, quando entra nesse segmento, não sai mais, não tem jeito. Ou seja, você era um empresário, né, que tinha algumas atividades, né, e de repente, por conta de um amigo, ingressou na política, já vai fazer aí agora no próximo ano 10 10 anos. anos. E, claro, Na realidade, eu sempre participei de processos políticos, mas nunca diretamente envolvido, né? A política sempre me deixou muito interessado em tudo que acontecia, em tudo que ocorria, né? Desde 1982, que eu lembro assim, que foi a primeira eleição que eu acompanhei, e eu sempre, de alguma forma indireta, participava. Agora, diretamente, depois de 2016, ganhou corpo, ganhou vida. então vamos colocar aí para o nosso público, né? Eu também estou recente na política, né? E a gente conversou sempre desde o início, quando eu ingressei na política, eu conversei muito contigo. Eu queria que você explicasse para o nosso público o que é preciso um político ter para que ele, as características dele, para que ele possa se comunicar com a população de uma maneira geral. Porque a gente fala assim, sempre tem o personagem e tem o político. Eu queria que você colocasse para a gente, na sua opinião, com a sua experiência, quais são as qualidades ou os atributos que um político realmente precisa ter a fim de facilitar essa comunicação com a população. É, eu costumo dizer o seguinte, né? Vou bater numa tecla aqui que é quase um mantra, né? O político ele precisa. Todos nós somos políticos Uhum. por natureza, né? Mas muitas vezes a grande maioria, naturalmente, não exerce essa sua capacidade de se colocar à disposição, né? Para
o público em geral. Eu quero me lançar na política, ok. Muita gente tem vontade, mas não tem oportunidade. Fundamentalmente, eu digo sempre o seguinte: você tem que superar as 3 curvas para você se tornar um Sim. político. É a curva do conhecimento, a curva da preferência e, por fim, a curva da aceitação. Eu costumo dizer que o mais difícil é a curva do conhecimento. Uhum. Porque o político ele precisa ser, acima de tudo, conhecido. Senão ele não vai ter êxito em nenhuma investida que ele vai fazer nessa área. Então, essa curva do conhecimento é a coisa mais delicada para ser superada. O político ele precisa ter o conhecimento das pessoas. As pessoas precisam entender, conhecer, saber que ele está nesse segmento. Ele quer ser alguma coisa, ele quer se candidatar a algo. E a comunicação, nesse aspecto, é fundamental. Depois disso, você tem que identificar quais são as virtudes que aquele político tem. Aquela figura, que é uma figura normal, uma figura, né, do povo, ele começa a se colocar de que forma? O que ele precisa fazer para ter essa conexão Não, mas aí com a população, né, claro, com o povo? mas é o seguinte, por exemplo, político ele pode ser de qualquer área, ele pode ser um sapateiro, um comerciante, um feirante, ele pode ser um empresário, um médico, ou Não seja, há restrições não há em relação a restrições. isso, né? Pois é, mas aí é que está. A população é que precisa ter o conhecimento dele. Aí vem, em tempos de hoje, né? Antigamente a gente usava muito o panfleto, uma propaganda da pessoa no jornal, mas em tempos de hoje, que tudo é muito rápido, como é que esse político pode potencializar a sua imagem para dizer para a população, olha, eu sou fulano de tal, tenho essa ocupação e quero me tornar um político. Na realidade, assim, Tem uma carreira, tem uma... você começa através das pessoas que você conhece, que você convive. Depois, nós temos hoje as mídias sociais que são fundamentais para você se comunicar com o povo de maneira geral. Você começa a colocar suas ideias, suas propostas, você faz vídeos, você segue tendências, você mostra o que você pensa, o que você quer, você indica problemas, indica soluções, e aí você começa a se tornar uma fonte de atração. Hoje, a comunicação mais fácil e mais rápida, sem dúvida nenhuma, são as mídias sociais. Isso aí todo mundo está usando, né? O analógico hoje virou uma exceção. A regra básica e quase geral é sempre o digital. Ou seja, atualmente, qualquer pessoa que desejar entrar para a política, né, ele precisa, antes de mais nada, abrir as suas mídias sociais. Ou seja, pegar o seu Instagram, Face, TikTok, toda essa parte ele precisa, digamos assim, ou conhecer disso ou contratar alguém para abrir a sua página a fim de que ele possa mostrar o seu trabalho para o restante da população, é isso? Basicamente sim. Você quer se tornar uma pessoa pública, você quer se tornar um político, você tem que ser uma figura pública. E aí as suas mídias sociais têm que ser abertas, elas têm que ser inclusivas Sim. e não exclusivas. Ou seja, então vamos fazer assim, para você que está nos escutando, nós estamos conversando com o Fred, que ele é um especialista dessa parte de marketing político, até para orientar para você que está aí na sua casa, no seu bairro, no seu negócio, e ver como você pode dar os primeiros passos. Então, ele está colocando aqui que, em tempo de hoje, é importante você ter mídia social. Então, esse é um primeiro ponto. E agora, o segundo ponto que eu acho que é fundamental também é essa pessoa escolher um partido político. Né? Ter um partido político para que ele possa ingressar dentro desse ambiente, sim ou não? Ou não é necessário? Sim, claro, sem dúvida. Sem partido, você não. Se você não tiver partido, você não se torna candidato em hipótese alguma. E essa questão de partido Sim. político hoje é quase uma reserva de mercado, né?
Como é que a gente faz aí? Aí o candidato tem que ver, dentre as lideranças políticas do Estado, ou dentro das convicções que ele tem, ele escolher o melhor partido, porque às vezes, vamos colocar assim, o que eu tenho observado com a minha pouca experiência, é que às vezes o camarada tem umas convicções, mas se ele for para aquele partido já tem candidatos que já estão ali, muito difícil dele entrar. Então, o que que ele tem que fazer? O que que você indica? Na realidade, assim, ele tem que ter um bom relacionamento com alguém de algum partido, Uhum. né, que possa se tornar o seu padrinho, vamos dizer assim, um padrinho político, Então, né? ele precisa de um padrinho político. Precisa de um padrinho político. Porque, como eu lhe falei antes, partido hoje é quase uma reserva de mercado. E aí você tem que ter a sua identificação, né? Eu não gosto muito dessa questão de esquerda, de direita, de centro, que muita gente fala. Mas se você for, por exemplo, na periferia de Manaus, zona leste, zona norte, e perguntar aí do cidadão comum que está ali Sim, transitando, você é de esquerda ou de direita? Ele não sabe nem o que ele está falando, é verdade. né? Mas isso criou no Brasil hoje, Polarizou. polarizou esquerda e direita. Mas, basicamente, tipo, hoje, Coronel Menezes, não dá para ir para um partido de esquerda. Não tem o perfil, não tem nenhuma Acabou. lógica. Ele tem que Simples. estar num partido de direita, de centro-direita, e ali no máximo. Por quê? Porque a sua característica, a característica de posicionamento, de objetivos, de defesas, né? De Ideias. história, de Claro. ideias, enfim. Então tem que estar inclinado mais para os partidos de direita, PP, Republicano, PL, que é o grande partido da direita hoje no Brasil. Não, PSB, não dá. Novo. PCdoB, não dá. Novo também, se enquadra. Então é uma identificação ideológica, vamos dizer assim, né? Do seu comportamento, dos valores que você defende perante a sociedade. Muito bem. Então, o provável candidato, ele tem que ter mídia, primeiro que ele tem que ter um trabalho, né? Ele tem que ter Sim, uma profissão, uma claro. ocupação, né? Seja ele professor, independente do que se faça, aí ele precisa ter as Ele tem que mídias, conquistar a a confiança do confiança eleitor. do eleitor. Então, para isso, ele tem que ter uma mídia social, ele precisa de um partido. E aí, a minha pergunta é a seguinte: como é que começa essa campanha eleitoral? Porque no sistema brasileiro hoje, nós temos de 2 em 2 anos eleições. Então, nós temos, num primeiro momento, eleição para prefeito e vereador. E num segundo momento, 2 anos depois, e isso se repete, nós temos eleições para deputado estadual, federal, senador e governador. Estão querendo Então, unificar tudo, né? A partir de isso, 2034. pois é. Então, a minha pergunta é: como é que começa essa preparação para a disputa de uma eleição? Os Olha, bastidores. assim, a disputa de uma eleição, ela fundamentalmente, ela requer que você tenha um bom planejamento estratégico e que você defina o cargo que você quer disputar. Ok. Então, às vezes eu quero disputar o cargo de governador, mas não consigo. Por quê? Existem muitas etapas para serem vencidas até lá. Aí eu tenho outro cargo majoritário, Senado. Eu quero, mas muitas vezes não se consegue, porque dependendo do partido que você esteja e dos interesses que estão ali naquele momento, né, você é um objetivo inalcançável, vamos dizer assim. Então resta o quê? As eleições proporcionais. Agora, por exemplo, nós vamos ter deputado federal e deputado estadual. Então você tem que entender o que você quer, qual é o seu perfil, a sua característica e as dificuldades que você vai ter que enfrentar para lograr êxito nesse seu objetivo. É interessante que você Então falou você tem aí. que definir, eu quero ser deputado estadual. Aí você tem um tipo de campanha a ser feita. Sim. Eu quero ser deputado federal. Você tem um outro tipo de campanha a ser. Entendi. Mas eu queria que você explicasse para o nosso público, Fred. Muita gente não sabe a diferença desse. Que são cargos majoritários e cargos proporcionais? Então, por exemplo, agora na eleição
de 26 do próximo ano, eu queria que você aproveitasse esse exemplo e explicasse para o nosso público, né? Você já viu que é necessário mídia social, é necessário um partido político, é necessário você ter um padrinho político, né? E se vai concorrer a um cargo majoritário ou a um cargo proporcional. O que é isso? O cargo majoritário é presidente da República, governador Ok, e senador. ok, são esses três. E também, quando a gente fala de eleição municipal, O prefeito. Os cargos proporcionais são deputado federal, deputado estadual e vereadores, quando falamos da sua cidade, do município. Muito bem. Nós estamos falando então de campanha política, já falamos que é preciso de um padrinho político. Nós estamos falando assim, o que tem por detrás dessa pessoa que vai vencer todas essas barreiras. E eu te pergunto, não precisa de recurso para poder fazer essa campanha andar? A minha pergunta é, quanto tempo eu, como um pretenso candidato, tenho que, dentro daquilo que você falou, que você tem que ter um planejamento para você alcançar esse objetivo, como tudo na vida. Quanto tempo antes eu tenho que começar a trabalhar e qual o impacto econômico em cima disso? Eu costumo dizer que campanhas políticas, elas não cessam, elas não têm pausa. Você participa de uma campanha, você termina uma campanha hoje, no dia seguinte você já está pensando na próxima, né? Todo candidato, todo político age dessa forma, não tem como você fugir dessa realidade. Você, no dia seguinte, ao resultado das eleições, você já começa a sua nova campanha, porque a sua vida, ela continua. Dinâmica. Ela é dinâmica, ela continua nesse ritmo. Agora, sendo bem honesto e até sofrendo de sincericídio, que é o teu forte, inclusive, né? Política sem dinheiro vira poesia. É impossível você fazer política sem recurso, né? Existem os fenômenos, existem aquelas situações que ocorrem de vez em quando. Vou dar um exemplo claro, né? A eleição, por exemplo, do presidente Bolsonaro em 2018. Ele fez campanha sem dinheiro? Não, tinha dinheiro. Mas foi um recurso muito menor do que se gasta normalmente. Em compensação, na campanha dele de 2022, a campanha para a reeleição foi feita com muito dinheiro. E nem assim ele Logrou conseguiu se reeleger. Vou te dar um outro exemplo de uma campanha feita com recursos escassos. A sua campanha de 2022. Né? Se nós compararmos o que foi gasto na sua campanha com o que foi gasto com a campanha do adversário, é um abismo. É uma coisa que não existe. Inclusive, eu comento sempre que a campanha do Menezes em 2022, se as pessoas quisessem ter um case de sucesso, seria essa. Por quê? Com os recursos que você tinha, e você nada. chegar aonde chegou e deixar de vencer uma eleição pela diferença que aconteceu, é um case assim para ser estudado. É verdade. E eu quero falar para você uma coisa, e é por isso que eu fiz essa pergunta para o Fred. Eu vivenciei, eu estou engateando ainda na política. Nós ingressamos na política praticamente no ano de 2021, né? 2020, perdão. Eu saí da Suframa em julho, e a eleição era para prefeito e vereador, ela estava ali na biqueira, como a gente fala aqui no linguajar popular, já em outubro. Então, nós entramos já lá na frente, 2 meses antes praticamente da eleição, né? E nós tínhamos que vencer aquilo que ele falou aqui da curva do conhecimento. E não teve uma preparação para a eleição, por quê? Porque a gente nunca pensou em ser candidato naquele momento para aquela situação de prefeitura de Manaus. Não, eu queria só fazer um parêntese no que você está falando. Eu me lembro da primeira pesquisa que nós mandamos fazer. 1%? Meio por cento. A primeira pesquisa, você apareceu com 0,30%. É verdade. Então, não tinha 0,5%. Não tínhamos 0,5%. Olha aí o
tamanho do caminho que a gente precisa percorrer para primeiro E- superar essa curva do E em conhecimento. 2 meses, nós saímos de menos de 1% para 11% com a votação que nós Quase tivemos, 12, exatamente. quase 12% da população de Manaus. Mas o que eu queria colocar é, você precisa ter um planejamento. E esse planejamento começa assim que termina uma eleição. Então, se você quer ser candidato, está iniciando, terminou uma eleição, você já tem que começar a pensar na eleição seguinte. É preciso um padrinho político? É. E aí, também eu creio que é preciso um padrinho financeiro, né? Ó, É com- uma tem coisa que vai ter, compensando vai a outra. compensando a outra. Se você Tem não que... tem um padrinho político, você É. tem que ter um planejamento financeiro muito robusto Perfeito. para conseguir atingir seu objetivo. É. E isso realmente nós fizemos, eu gostei, Fred. Política sem dinheiro é poesia. E é verdade, a gente precisa saber que nós estamos entrando numa área como se fosse um negócio, né? Você vai ter que ter um investimento inicial, até ali, como nós falamos ainda agora, é preciso sim ter mídia social, mas se você não entender disso, você tem que contratar alguém, então você já tem que estar gastando ou procurando alguém que faça esse investimento. E o sincericídio me mata muitas das vezes, porque o político. Eu queria que você falasse nisso antes de eu entrar numa próxima pergunta, que é sobre. Eu quero que você pense, eu queria que você analisasse o eleitor amazonense, o da capital e do interior. Mas eu queria que antes de que você falasse dessa abordagem do eleitor, eu queria que você comentasse sobre o político, que eu acho que a população hoje está, com as mídias sociais, ela está vivendo muito isso, e o personagem. Ou seja, o camarada, ele tem a vida dele, normal, a vida do dia a dia, mas ele tenta passar para a população, nas frente das câmeras ou na frente das mídias, uma imagem do que ele não é, mas o que seria essa imagem aceitável para a população. Então, fala um pouco do político ser, ele viver a vida dele e mostrar essa vida para a população e mostrar a vida de um personagem. Na realidade, assim. O que você acha que a população está buscando? Eu sempre falo que nós temos dois mundos: o mundo real e o mundo da política, né? E eles geralmente não são convergentes. Pelo contrário, você muitas vezes tem que viver um mundo à parte, uma realidade paralela. O mundo da política é exatamente essa A realidade gente não paralela. pode falar muita verdade Não na pode. política? Não, é proibido. É? É proibido. Tem que mentir? Eu não sei se tem que mentir, mas a gente tem que florear, vamos dizer assim. Então, Tem que... o Lula é o campeão nisso daí, porque... Não, o Lula tem o mesmo discurso há 40 anos. Entendi. O Lula conta as mesmas mentiras há 40 anos. E o povo consegue acreditar no Lula, nas mentiras que ele conta há 40 anos. Esse é o maior exemplo, né, que a gente pode ter no país. O personagem dele é a mentira. O personagem dele é a mentira e cola. E cola, né? E dá certo. E as pessoas acreditam. Acreditam. Então, a gente tem que... Não, eu vou te dar um exemplo. Aonde chega a comunicação de verdade, né, e por isso, a ponta da linha. essa guerra das mídias sociais, vamos regular as redes, etc. Por quê? Porque as mídias sociais, não tenho dúvida que tem muita fake news, é até triste a gente ver determinadas coisas e determinadas publicações que fazem, né? Agora mesmo publicaram aí dos filhos do Barroso. Então, manda fake news puro, né? Aquilo não existiu. Isso prejudica muito, né? E dá margem para esse combate. Mas veja, aonde chega a verdade dos fatos, as pessoas têm um nível de opção e de discernimento diferente. Vou te dar um exemplo do Amazonas. Sim, vamos lá. Manaus é uma capital conservadora, bolsonarista, uma capital de direita, e os números aqui são extremamente expressivos. E por que você acha que Aí Manaus você vai tem pro esse interior. perfil? Então vamos já responder. Porque a comunicação chega. Ah, tá. Então a comunicação... A comunicação e as melhora pessoas... a capacidade de discernimento das pessoas. Sim, mas as pessoas também estão mais preparadas para fazer esse julgamento. São mais preparados intelectualmente, têm valores culturais diferenciados, então você começa a enxergar. Eu digo sempre o seguinte: o Brasil não tem crise econômica. O Brasil hoje tem crises morais,
de hábitos e costumes, né? Existe uma agenda aí progressista que está sendo que as pessoas tentam te empurrar a goela abaixo. E não é assim que funciona. E qual é a diferença de Manaus para o interior? O interior é pobre, as pessoas são miseráveis. Nós estivemos lá e constatamos isso. É uma vergonha o interior do estado, né? E as pessoas não têm acesso àquela informação. Talvez A agora, informação de verdade. de verdade. Tá. Talvez agora, 4 anos depois de 2022 para 2026, com o advento da internet, da Starlink que está chegando, que está levando, que está propiciando, né, o acesso à informação, as pessoas comecem a entender as coisas de forma diferente. O Nordeste também é outro exemplo disso. Você vai lá para as regiões mais pobres do país, né, a informação não chega. Então, eles ficam à mercê do que as grandes redes levam, né? Por isso, o combate às mídias sociais. As mídias sociais, hoje, revolucionaram a informação, a comunicação de verdade. Até porque, né, eu não quero falar, mas eu queria que você expusesse isso. A influência, nós falamos agora da mídia social, mas tem a influência da televisão, dessa comunicação. E no atual momento, no atual governo, o gasto, né, da Secretaria de Comunicação é assustadoramente muito maior do que no governo anterior. E é exatamente disso que você está falando. Eu queria que você abordasse esse tema aí. Pois é, esse é um tema que eu sempre, eu sempre falei e questionei a política implementada no governo Bolsonaro. Por quê? A comunicação era um desastre, na minha opinião. Sim. Por quê? Porque o Bolsonaro fez grandes coisas pelo país, né? Teve um comportamento exemplar durante os 4 anos do seu mandato, mas a comunicação dele não chegava Na ponta da linha. na ponta da linha, né? Tipo, vou dar um exemplo que eu acho que é um exemplo clássico. O Bolsa Família é um programa de governo do PT, tá certo? O Bolsonaro só mudou o nome desse programa de governo do PT no 3º ano do seu governo, que passou a ser Auxílio Brasil. Ou seja, o PT ficou sendo o dono de um programa durante 3 anos de um governo que está do outro lado do que se pensa. E, entre aspas, ele dobrou o valor. Não, ele triplicou. Triplicou. Ele triplicou. O valor que o PT Na pagava. realidade, ele triplicou. E a camada mais Mas a carente ponta da linha achava que era PT. PT. Continuava sendo um benefício do Lula, da Dilma, Sim, do PT, de uma forma geral. É verdade. Entendeu? Então, ou seja, a comunicação nesse aspecto é fundamental. Não adianta nada você brigar com todas as redes, você cortar esse tipo de gasto e não fazer uma boa comunicação. Então, já que você está falando dessa comunicação que teve, claro, teve seus acertos no presidente Bolsonaro, teve as suas falhas, mas o que você acha que foi, assim, digamos assim, a maior falha, né? O maior erro da comunicação no governo do presidente Bolsonaro, na sua opinião? Ele não levou as informações para a ponta da linha, não levou. As pessoas não sabiam as ações que o governo estava fazendo e escolheu muitas brigas para serem vencidas. Tá? Eu acho que a TV aberta ela tem que ser contemplada. Se alguém disser, vou cortar as verbas, eu sou contra. Porque eu acho que a comunicação é feita também pela TV aberta. Porque é onde chega. Qual é a importância do horário eleitoral? É justamente fazer os candidatos o ser momento que conhecidos, todos os candidatos têm a oportunidade de levar a sua mensagem para todos os cantos do Brasil, para todo mundo te conhecer, te ver.
Então, Tá? você acha que, por exemplo, vamos voltar para o caso do Amazonas, Sim. que eu quero abordar agora o Amazonas nesse final Nós aqui vivemos aqui, de né? programa. Pois é, É. o eleitor do interior, né? E como foi cortado muitos recursos do governo Bolsonaro para a TV aberta, aqueles benefícios que você falou do governo não chegou lá Não na ponta chegou. da linha. Não chegou. Com certeza não chegou. O eleitor do interior e das regiões mais pobres do Brasil não teve acesso a todos os benefícios que o governo Bolsonaro promoveu durante a sua gestão. Isso aí, para mim, Maravilha. é indiscutível. É um ponto assim que Fred, e a gente já está chegando no final do programa, falamos do interior do Amazonas, falamos do Amazonas, mas como é que você vê, aí para a gente concluir o nosso programa, esse cenário político do Amazonas hoje para 26? Bate uma fotografia aí para que a gente possa encerrar. olha, hoje nós temos um candidato ao governo que é a pessoa mais conhecida, né? Acho que hoje está numa vantagem, tá certo? Mas creio que tem muitos eventos ainda. Ainda tem um ano antes da eleição. Existem muitas mudanças que poderão ocorrer. Eu costumo dizer que hoje a eleição será vencida por WO, a nível de governo. Sim. A nível de Senado, eu acho que. De governo, porque você acredita que é WO? A nível de governo? Eu acho que ainda não há adversários. Só tem Ainda não um. tem só tem um candidato. Ok. Entendeu? Ainda não surgiu adversários à altura E por que, para na sua concorrer com esse opinião, candidato. só para estamos fechando já o programa aqui, na sua opinião, por que não tem outros candidatos? Porque nós vivemos uma escassez, né, de bons nomes, de bons líderes. E os nomes que são viáveis ou prováveis, eles não conseguem ter ascendência nos partidos. Porque os partidos hoje, como eu falei no início da nossa conversa, eles são uma reserva de mercado. Então, tem bons nomes, mas eles não têm a capacidade de se tornarem viáveis dentro dos partidos, né? Então, a eleição começa a se ganhar aí, na escolha dos candidatos. Olha, esse pode, esse não pode, esse é bom, esse não é. Mas você não acha que tem aí um conluio entre os presidentes de partido, nesse caso, para não lançar um candidato mais competitivo para concorrer com o que tem? Eu não posso fazer essa afirmação, seria leviano da minha parte. Mas no campo do achismo, eu tenho quase certeza que sim, entendeu? Isso aí é como eu estou te falando, a gente começa a ganhar, alguns candidatos começam a ganhar a eleição a partir das escolhas dos seus adversários. Claro. E aí, no âmbito do Senado, rapidinho, Eu acho que no âmbito do Senado. temos aí 6 candidatos para 2 vagas. Não pela nossa conexão, Sim, minha e sua, sim. né, que a gente tem, eu acho que você seria um nome fortíssimo para o Senado, né? Mas entendo que o momento é pleitear um cargo de deputado federal, pelo momento, pelas circunstâncias, tá certo? Mas acho que a direita faz um candidato, elege um candidato. Eu tenho essa percepção. Acho que o Alberto Neto é favoritíssimo a ocupar uma dessas vagas. E a outra vai ficar numa briga assim bem acirrada entre o Eduardo, o Plínio e o governador, se realmente decidir ser candidato. Federal, nós temos 10 vagas. E deputado estadual, nós temos 30 para acabar. Certo. É isso? É isso. Muito bom. Fred. Federal, acho que você está viável. Ah, tá. Entendeu? Acho que reelege, basicamente, dos 8 que hoje estão lá, acho que 5 se reelegem e fica aí 5 vagas abertas para novos nomes que vão pleitear esse cargo. Muito bem. Estadual, nós temos 30 vagas. Agora, aumentaram mais 6. Né? Então, também novos nomes poderão entrar. Estadual, acho que tem muita gente boa, muita gente nova
Será que 50%, 50%, Eu acho que 50%? 50% se reelege e vai ter uma renovação aí de 50%. Tem muita gente boa chegando. Muito bom. E isso é um fato que eu também tenho dito, que nós precisamos qualificar as bancadas municipais, né, em 2028, e agora, de forma premente, as bancadas estaduais. Muito bom. Nós tivemos um deserto nesse aspecto. Precisamos melhorar bastante. Muito bom. Fred, muito obrigado aí pela conversa, por esse papo agradável, pelas dicas que você deu aí para os nossos ouvintes, pela análise desse cenário que você fez agora, tanto no interior quanto aqui na capital. Terminamos com a análise do cenário político do Amazonas. Quero te agradecer, né, por estar aqui conosco e dizer a você que a gente continua aqui no Conexão Menezes, trazendo informação de qualidade e relevância para você. E vamos abordar nos próximos programas a nossa saúde, segurança e educação. Fred, muito obrigado. Obrigado, quero te parabenizar por mais esse projeto. Eu que tenho a alegria, a honra, a satisfação de conviver contigo e conheço teus valores. Sei que você, acima de tudo, é uma figura bem intencionada, um cara que tem assim boas ideias, que precisa ter uma oportunidade na política para fazer acontecer. E estou muito feliz, tá, de ter participado com você desse seu primeiro programa e dizer que a nossa conexão está em alta. É isso aí. E a Conexão Menezes está também alta com você que está nos assistindo. Beijo no coração, que Deus nos abençoe. Até o próximo programa. Selva.